Política. Eleições municipais vêm chegando e Rádio Vinícola se prepara para realizar a melhor cobertura jornalística do evento. No próximo domingo, dia 2 de outubro, acontecem as eleições municipais 2016. Em todo o país, milhares de candidatos irão concorrer aos cargos de prefeito e de vereador. E a Rádio Vinícola se prepara para cobrir com qualidade o evento. Desde a parte da manhã até a apuração das urnas, nossos repórteres estarão nas ruas e nos locais de votação, trazendo as informações de maior relevância. Acompanharemos os candidatos a prefeito enquanto votam, os eleitores e também a movimentação policial. Aqui na Rádio Vinícola você não perde um detalhe nas eleições que irão decidir os rumos políticos de Andradas, Ibitura de Minas e Santo Antônio do Jardim. E hoje nós começaremos a apresentar série de entrevistas concedidas pelo chefe do cartório eleitoral de Andradas, Vespasiano Vicentim Filho, que esclarece as principais dúvidas que os eleitores têm na hora de votar. E a primeira dica para o eleitor é que ele não deixe de levar os números dos candidatos em quem irão votar. Muitas vezes, por conta do nervosismo, a pessoa se atrapalha e não consegue votar corretamente. O que a gente pede é que, mesmo sendo dois candidatos, né, um candidato, você vai votar num candidato a vereador primeiro, né, que são 5 dígitos, e depois no candidato a prefeito. A gente pede que as pessoas não deixem de levar uma colinha, né, não precisa ser aquela que o candidato entregou, aquele santinho. Ela própria, né, de próprio punho, ela faz, anota o número, porque na hora, se bem que se na hora ela esquece, lá tem, na sessão eleitoral, tem o número de todos os candidatos, mas a pessoa às vezes fica nervosa, é muito mais prático ela já levar o número, porque a tendência é de na hora de você votar você ficar em dúvida, né? Então, e que as pessoas prestem bem atenção na hora que elas votam, se elas colocam o número correto e primeiramente elas votam em vereador, se elas colocarem o número correto, vai aparecer a foto do candidato, e aí que elas vão confirmar, né? Porque se elas colocam o número errado, não vai aparecer foto mesmo, né? Outra dúvida esclarecida por Vespasiano diz respeito à possibilidade que o eleitor tem de votar em branco ou até mesmo de anular o voto. Se esta for a sua intenção, veja como proceder. O voto em branco, existe uma própria tecla já escrito, né, em branco. Então, se ela quiser votar em branco, ela aperta a tecla em branco e confirma. Então, ela estará votando em branco. Para votar nulo é quando ela coloca o número errado. E aí ela vai confirmar o número errado, não tem candidato, vai ser voto nulo. Mas tanto voto nulo como voto em branco não são contados para ninguém. Não é contado para legenda, para fim nenhum, né? Não tem finalidade nenhuma, ele é descartado. Então depois, no final da eleição, só se leva em consideração os votos válidos. E brancos e nulos não valem para nada. Então o eleitor pode ficar sossegado. Tanto faz ele votar em branco como nulo, não vai para candidato nenhum, não vai para legenda, para partido, para nada, né? Ele votou em branco e nulo, ele deixou de participar daquele pleito, né, com a vontade dele, de expressar a vontade dele. Então, o ideal, se ele tem algum candidato, é que ele vote. Se ele não tem, é muito mais fácil, penso eu, até votar em branco do que nulo, né? Nulo você tem que colocar um número, efetivamente, que não corresponde a nenhum candidato. Caso você coloque um número que corresponde a algum candidato, aí ele pode ir para aquele candidato, né? Ou se você for votar para vereador e você coloca dois números que pertencem ao partido, vai para a legenda. Agora, se a pessoa não tem intenção de votar mesmo, é mais fácil apertar a tecla em branco e confirmar. O efeito vai ser o mesmo. A diferença é só isso. É questão. Votar nulo é praticamente quando você erra. Existem eleitores que optam pelo chamado voto de legenda, ou seja, ao invés de votar em um candidato específico para vereador, ele acaba votando no partido, o que ajuda a legenda escolhida a eleger um número maior de candidatos. Esse voto de legenda ele acontece muito porque o primeiro candidato a ser votado é vereador e ele tem 5 dígitos. Se por acaso ele vai lá e coloca 2 dígitos que pertencem a um determinado partido, então esses 2 dígitos fazem parte de quê? De uma legenda, de um partido. Então, isso é voto de legenda. É quando ele vai no candidato a vereador e coloca 2 dígitos
que correspondem a um determinado partido. Então, ao invés de ele votar no vereador, ele votou na legenda daquele partido. Então, ele ajuda a eleger candidatos daquele partido ou daquela coligação. E isso é o voto de legenda. No caso de prefeito, não acontece voto de legenda, né? Tanto é que quando termina a eleição, se você somar os boletins de urna, né, os resultados de todas as sessões, você já tem o resultado de quem ganhou a eleição para prefeito, porque não tem voto de legenda. Agora, no caso de vereadores, o resultado vai ser somente aqui no cartório eleitoral, depois que for feito todo o procedimento. Então é bem diferente, porque existem os votos de legenda. Nem sempre o candidato mais votado, ele vai entrar, porque depende de fazer o quociente eleitoral. Então a regra é bastante difícil, e isso é feito, o cálculo já é feito pelo próprio tribunal. Então, se, por exemplo, lá em Bitura, eles podem até no final da eleição, estão longe da gente, né? Eles podem, no final da eleição, eles vão ter os boletins de urnas de todas as sessões. Eles já somam os votos do prefeito e já sabem quem foi eleito, o que tiver o maior número de votos. E vereadores? Não, vereadores eles têm que vir para Andradas, esperar processar tudinho de Bitura e sair o resultado oficial aqui do cartório. Andradas, mesma coisa. Então, por quê? Por causa do voto de legenda. Porque nem sempre o mais votado, o vereador mais votado, vai acabar entrando. Então, vai depender de aquela coligação fazer o quociente eleitoral. Vespasiano também explica que após o término das eleições, as urnas de Andradas e de Bitura de Minas serão levadas até o cartório eleitoral, onde será feita a contabilização dos votos. Para o chefe do cartório eleitoral de Andradas, hoje em dia este processo é feito de forma bastante transparente. Essas urnas, elas virão todas para o cartório eleitoral e depois elas retornarão para a polícia militar, que é onde elas estão agora, e retornarão para lá. Quando elas vêm aqui para o cartório, por quê? Os mesários, eles todos trazem a urna e aquela mídia com o resultado, né? Aquele pendrive com o resultado da eleição. O que a gente faz? Num primeiro momento, junto com o promotor, com o juiz, a gente já recolhe o pendrive e já transmite. Quando nós fazemos essa transmissão, os dados já vão para o TSE, né, para serem contabilizados. E aí, a questão da urna, ela fica aqui, porque se houver algum problema na transmissão, nós temos que recuperar dados. Então, se a urna fica longe, fica mais difícil. Então, as urnas estarão aqui. Depois de não mais precisarmos delas, elas voltam para a polícia militar. Mas a transmissão se dá com aquele pendrive, aquela mídia de resultado que sai da urna, né? O mesário, inclusive, ele traz aquilo num envelope separado, né, todo lacrado, para entregar aqui para a gente, para transmitir na hora. E a gente coloca simplesmente no programa, né? É como se fosse um pendrive mesmo, né? Colocamos isso aqui e transmitimos os dados daquela urna. Hoje em dia está tudo muito transparente, porque mesmo no final da votação, quando é emitido o boletim de urna, existe um QR Code que pode ser fotografado e a pessoa pode ver no TSE, confirmar os dados. O mesário vai ficar com uma via do boletim de urna também para confirmar os dados pelo site do TSE. Então a transparência é bastante grande, né? Os boletins de urna ficam todos à disposição também, né, para serem verificados. Até aqui, Vespasiano Vicentim Filho, chefe do cartório eleitoral de Andradas. Amanhã ele continua falando sobre outros assuntos que geram dúvidas nos eleitores. E nós, da Rádio Vinícola, do Jornal da Cidade, estamos gravando entrevistas especiais com os 3 candidatos a prefeito aqui na cidade de Andradas. Ontem nós gravamos o Rodrigo Lopes com o seu vice, o João Luiz Magalhães Teixeira. Hoje nós gravamos a Maria Luísa Pastre com o Acácio Marques, e na parte da tarde nós iremos gravar também o Marcílio Ferreira junto com o Beto Venturelli. Esses candidatos, eles irão explanar para o ouvinte da Rádio Vinícola as suas intenções, os seus projetos nas áreas de educação, emprego, saúde, segurança pública e também outras. E vão falar também por que o ouvinte da Rádio Vinícola deve escolhê-los no momento de votar. Esse programa especial, com estas manifestações destes candidatos e também dos vices, você confere na próxima quinta-feira, dia 29, o Jornal da Cidade especial, voltado então
para a divulgação das propostas dos nossos candidatos. Jornal da Cidade.